Olá, pessoal. Vamos dar início agora a mais uma resolução de questões do segundo simulado da EBSER. Espero muito que vocês estejam aproveitando esse momento, estejam resolvendo questões, resolvendo os simulados, porque é muito importante para que vocês possam ter uma noção de como vai ser a prova de vocês. O que estiver errando, não desanime. O que você vai fazer? Você vai estudar mais. Se eu estou errando mais determinado assunto, então eu vou focar mais naquele assunto. E bola para frente, com toda a animação, porque vai dar certo. A gente vai iniciar agora, eu vou colocar no modo tela cheia, para a gente iniciar com relação à questão de português. Então, nós vamos dar início agora as questões de língua portuguesa, que a gente vai ver que é bem tranquilo. Não é esse bicho de sete cabeças, não. Vamos para a primeira questão. Questão de número 1. Ela traz um texto com o título de A Mulher do Vizinho, onde fala que contaram-me que na rua onde mora ou morava um conhecido e antipático general de nosso exército morava ou mora também um sueco, cujos filhos passavam o dia jogando futebol com bola de meia. Ora, às vezes acontecia cair a bola no carro do general, e um dia o general acabou perdendo a paciência, pediu ao delegado do bairro para dar um jeito nos filhos do sueco. O delegado resolveu passar uma chamada no homem e intimou-o a comparecer à delegacia. O sueco era tímido, meio descuidado no vestir e, pelo aspecto, não parecia ser um importante industrial, dono de grande fábrica de papel ou coisa parecida, que realmente ele era. Obedecendo à ordem recebida, compareceu em companhia da mulher à delegacia e ouviu calado tudo que o delegado tinha a dizer-lhe. O delegado tinha a dizer-lhe o seguinte: o senhor pensa que só porque o deixaram morar neste país pode logo ir fazendo o que quer? Nunca ouviu falar numa coisa chamada autoridades constituídas? Não sabe que tem de conhecer as leis do país? Não sabe que existe uma coisa chamada Exército Brasileiro que o senhor tem de respeitar? Que negócio é este? Então, é ir chegando assim, sem mais nem menos, e fazendo o que bem entende, como se isso aqui fosse casa da sogra? Eu ensino o senhor a cumprir a lei, ali no duro, duralex. Seus filhos são uns moleques, e outra vez que eu souber que andaram incomodando o general, vai tudo em cana, morou? Sei como tratar gringos, feito senhor. Tudo isso com voz pausada, reclinado para trás, sob o olhar de aprovação do escrivão a um canto. O sueco pediu, com delicadeza, licença para se retirar. Foi então que a mulher do sueco interveio. Era tudo o que o senhor tinha a dizer a meu marido? O delegado apenas olhou-a espantado com o atrevimento. Pois então fique sabendo que eu também sei tratar tipos como o senhor. Meu marido não é gringo, nem meus filhos são moleques. Se por acaso incomodar o general, ele que viesse falar comigo, pois o senhor também está nos incomodando. E fique sabendo que sou brasileira, sou prima de um major do exército, sobrinha de um coronel e filha de um general. Morou? Estarrecido, o delegado só teve forças para engolir em seco e balbuciar humildemente: "Da ativa, minha senhora?" E ante a confirmação, voltou-se para o escrivão, erguendo os braços desalentado: "Da ativa, motinha, sai dessa." Pronto, vamos agora para a primeira questão, onde a questão diz: retorne ao texto A Mulher do Vizinho, que é o título do texto, e observe que ele apresenta uma estrutura fixa e objetivos bem definidos. A partir dessa afirmativa, identifique as tipologias textuais, considerando que se trata do texto do gênero crônica, e aí ele traz as opções. Opção 1, tipologia textual injuntiva.
A opção 2, tipologia textual narrativa. Opção 3, tipologia textual dissertativa. E opção 4, tipologia textual descritiva. E aí, qual é esse texto? Veja só, o texto ele pode ter mais de uma tipologia textual a depender da sua forma de que seja conduzida. Nesse caso, e aqui embaixo ele vem perguntando quais as tipologias que são empregadas nesse texto. Nesse texto específico, existem duas tipologias que são empregadas, que são as tipologias narrativa, vamos voltar aqui para a gente acompanhar, o 2. Vou só marcar aqui para vocês acompanharem. O 2, que é uma tipologia narrativa, e o 4, que é uma tipologia descritiva. Mas o que seria essa tipologia narrativa e descritiva? Eu vou mais na frente falar para vocês quais são. Então, aqui seria certa, narrativa e tipologia descritiva. Por que narrativa? Primeiro, a palavra em si já dá a resposta. É um texto que narra, que conta uma história. A narrativa, ele é um texto que tem personagens, que tem uma história a ser contada, que é um enredo. Ou seja, personagens, tem o delegado, tem o sueco, tem o general. Então, são os personagens da história. Qual é a história? A história é que o general está incomodado com o barulho dos filhos do sueco. Então, a narrativa conta-se uma história. A descritiva é um tipo de texto que a palavra em si já nos mostra o que ele é. Ele vai descrever. É um texto que ele é riquíssimo em adjetivos. Por exemplo, Maria é uma menina muito bonita que gosta de ler livros. Eu estou descrevendo ela. Quem é Maria? Uma menina bonita. Bonita é um adjetivo. Ou seja, a tipologia descritiva vai ser enriquecida com adjetivos. Então, mais na frente, a gente vai ver esse tipo de texto. O texto descritivo sueco. O sueco era tímido, meio descuidado no vestir e, pelo aspecto, não parecia ser um importante industrial, dono de grande fábrica de papel ou coisa parecida, que realmente ele era. Então, a parte do texto descritivo é justamente essa. O sueco, tímido. Lembra que eu falei que o descritivo ele é cheio de adjetivo? Lembrando que adjetivo são palavras que dão qualidades ao ser ou à coisa. No caso, o sueco, o ser humano, tímido é uma qualidade, descrevendo quem era ele, como ele era. Meio descuidado, outro adjetivo, descuidado, no vestir e pelo aspecto não parecia ser um importante industrial. Dono de uma grande fábrica. E realmente ele era. Então, o texto descritivo, ele vai descrever, geralmente descreve os personagens, descreve a cena, mas o texto descritivo, ele tem essa função de descrição, descrever. O narrativo, lembra que eu falei que o narrativo é um texto que conta uma história, que tem um enredo, que tem os personagens? Contaram-me que na rua onde mora, um conhecido e antipático general de nosso exército morava também um sueco, cujos filhos passavam o dia jogando futebol. Então, aqui é uma história. Ele está narrando. Logo, é um texto narrativo. Vamos ver também os tipos de texto para a Banca IBFC. A Banca IBFC, ela adora muito, os principais textos que ela gosta é o texto narrativo, segundo, o descritivo, e aí vem os outros. Terceiro, o dissertativo, o explicativo. E no caso, o dissertativo seria o expositivo ou argumentativo, que seria esse texto dissertativo ou argumentativo, aquele que a gente fazia ou faz quando faz o Enem, que é você argumentar. Um texto que você vai falar sobre determinado assunto, você vai argumentar seu ponto de vista, defender seu ponto de vista. O injuntivo, o explicativo é o injuntivo ou o prescritivo. Mas, para toda a importância, a Banca IBFC cobra principalmente esses dois textos, nessa ordem. As demais bancas também cobram
todos os textos, narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e injuntivo. Agora aqui na frente a gente vai ver cada um desses textos, quais são as características deles. Por exemplo, o texto narrativo, ele é muito característica de texto dos romances, texto de contos, fábulas, depoimentos, relatos, são características do texto narrativo. Lembra que eu falei? Narrativo narra uma história, narra um romance, um conto, é contar uma história, um depoimento, um relato, tudo se encaixa, se enquadra, são exemplos de texto narrativo. O texto descritivo são folhetos turísticos, cardápios de restaurantes classificados, ou seja, descritivo, descreve. No restaurante tem o quê? A descrição. Feijão com arroz e tilápia, tanto, está descrevendo. Então, geralmente, o texto descritivo, os exemplos dele são justamente isso, os folhetos, os cardápios classificados. O texto dissertativo argumentativo, geralmente são artigos de opinião, abaixo assinados, manifestos ou sermões. Por quê? Lembra que eu falei do disserta e argumenta? Ou seja, opinião. Quando você argumenta, você dá sua opinião. Por exemplo, eu não gosto de tal coisa por causa disso, disso e disso. Você dá sua opinião e você embasa porque você não gosta. Então, você está argumentando o fato de você não gostar ou gostar de tal coisa. O texto dissertativo expositivo são textos, na maioria das vezes, como vocês podem ver, ele já vem dizendo o que é, que expõe. São textos, por exemplo, resumos escolares, jornais, os jornais ele traz notícias e expõe. Eles não falam nem que é certo nem que é errado. Digamos que um exemplo de jornal aqui. Nessa manhã foi a óbito fulano de tal que morava na rua tal. É um texto que ele está expondo o que aconteceu. Ele não toma nenhuma posição de dizer se é certo ou se é errado, só diz o que aconteceu. Ele expõe a notícia. O texto explicativo, injuntivo, são textos, ele geralmente dá uma ordem, uma ordem, como se fosse, é melhor entender assim, uma ordem. Por exemplo, receita culinária. Pegue 2 ovos, bata na batedeira, junte farinha de trigo, coloque margarina. Então, ele certamente dá uma ordem. Também são textos injuntivos, manuais de instruções, que também vai aqui nessa linha de pensamento de receitas, e bula de remédio. São exemplos de textos injuntivos. O texto explicativo prescritivo vem de prescrição, que são as leis, as cláusulas contratuais. Quando você compra uma casa ou aluga uma casa, vem lá o contrato. E aí, esse tipo de texto de contrato de casa, por exemplo, é um texto prescritivo. Edital de concurso também, prescritivo. Então, tudo isso são exemplos de textos prescritivos. Leis, cláusulas contratuais, edital de concurso público. E aí, agora a gente vai para a segunda questão, onde ela diz que assinale a alternativa que representa uma tipologia textual na qual sua principal característica é o detalhamento visual de um objeto, cena, local ou outro. Ou seja, o texto descritivo é justamente isso, é um detalhamento visual de um objeto, cena ou local ou outra coisa. Por quê? Descritivo vai descrever. Para você entender o texto descritivo, você pode imaginar uma imagem. Você está vendo uma imagem, por exemplo, você está sentada e vê. E aí você vai escrever. Você está na praça. Pronto, para ficar mais simples você entender o texto descritivo. Geralmente é um texto que não tem movimento, você consegue, é como se você pegasse uma foto e descrevesse. Por exemplo, a criança está na praça brincando com o cachorro, o idoso está na praça ao mesmo tempo do lado da criança fumando um cigarro, passou o carro na rua e quase que batia no cachorro que a criança estava brincando. Então é uma imagem, é um detalhamento visual de um objeto ou uma cena. Nesse caso que eu estou falando seria uma cena. Uma cena. Detalhamento de um objeto, por exemplo, uma faca. É uma faca muito amolada, já tenho ela há tanto tempo.
Ganhei da minha avó. Então, você está detalhando um objeto. Então, o descritivo vai ser para você descrever, seja cenas, objetos ou qualquer é, outro objeto. Então, nosso gabarito aqui será não. É a letra A. Com relação à questão 3, ela fala que sabe-se que a língua é viva, frequentemente palavras são incorporadas a ela e, consequentemente, outras caem em desuso no trecho. Outra vez que eu souber que andaram incomodando o general, vai todo mundo em cana. Morou? Assinale a alternativa correta que apresenta o sinônimo da expressão morou. Ele quer saber justamente o que significa morou. Sinônimos são palavras parecidas. No caso, se eu lembrar que palavras sinônimos, por exemplo, felicidade, alegria é sinônimo de felicidade. Então, são palavras que têm o significado parecido. Nesse caso, quando ele fala morou, ele quer dizer o que com esse morou? Desconheceu? Não. A gente tem que ler o texto e ver o que se encaixa perfeitamente. Vai todo mundo em cana. Morou? Não. Morou, ele quer dizer despercebeu? Também não. Despercebeu não é sinônimo de morou. Ignorou? Também não. O que se encaixa perfeitamente é compreendeu. A gente vai pegar essa palavrazinha aqui e encaixar no texto. Ó, outra vez que eu souber que andaram incomodando o general, vai todo mundo em cana. Compreendeu? Então, é a única palavra que, de fato, se encaixa e faz sentido. Logo, é um sinônimo. Compreendeu é um sinônimo da palavra morou. Então, nosso gabarito aqui é a letra D de dado. Vamos para a quarta questão de português. Com relação a questão, ela fala aqui. Atente-se ao início do texto, mais especificamente à expressão. Contaram-me que na rua onde mora, nessa passagem, manifesta-se um sentido indeterminado. Ó, sentido indeterminado do agente. Assinale a alternativa que apresenta esse agente indeterminante. Ou seja, um sentido indeterminado. Contaram-me. Indeterminado, porque eu não sei quem me contou. Contaram-me quem? Não sei. Não disse ela me contou, Júlia me contou, Pedro me contou. Que aí eu saberia, não seria indeterminado. Eu iria saber quem foi que me contou. Mas quando fala contaram-me, eu não sei, é um sentido indeterminado, porque eu não sei dizer quem foi quem me contaram. Eu não sei dizer. Então, é indeterminado esse sentido. Logo, o nosso gabarito é a letra C de casa, porque a palavra contaram-me tem sentido indeterminado do agente, porque eu não sei, o agente seria a pessoa. Eu não sei quem foi que contaram-me. Quem foi? Não sei. Contaram-me pode ser qualquer pessoa, mas não diz o nome da pessoa. Não diz ela me contou, João me contou. Se dissesse, aí o agente eu saberia. Mas como fala, contaram-me, logo tem sentido de forma indeterminada. Nosso gabarito é a letra C. Com relação à questão de número 5, as classes de palavras possuem formações sufixais. Retorne ao texto A Mulher do Vizinho e observe a lista das palavras abaixo em seu contexto. Assinale a alternativa que apresenta a única em que o sufixo ado é formado por um substantivo. E aí, aqui entra a questão das classes gramaticais. Isso aqui, quem não souber, precisa dar uma lidazinha. Por quê? Porque aqui a gente está aprendendo na quarta série e aí você vai na vida, você esquece, mas são coisas simples de aprender e facinho, que é classe gramatical, é você saber o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um advérbio, e aí são várias classes gramaticais. Então você tem que saber o que é cada uma dessas palavras para você conseguir responder essa questão. Por exemplo, se a gente for aqui
Assinale a alternativa que apresenta a única em que o sufixo ado é formado por um substantivo. Logo, todas têm ado. Todas têm ado no final. Ado, ado, ado. Dentre dessas todas, existe apenas um substantivo. E as outras todas são adjetivo. Lembra que eu falei lá atrás que o adjetivo ele dá uma característica ao indivíduo, ele caracteriza, dá uma qualidade ao indivíduo. Então, reclinado é um adjetivo. Por quê? Eu posso falar, João está reclinado. Eu estou falando da forma que João está. Então, eu estou dando uma característica a João. João é reclinado. João está reclinado. Espantado também é um adjetivo. Por quê? Porque é uma característica da característica a uma pessoa. João acordou espantado. É uma característica de João. Desalentado, segue a mesma linha de pensamento. Maria e José estão desalentados. Então, são adjetivos, caracteriza o indivíduo ou ser. Descuidado, a mesma coisa. Felipe estuda de maneira descuidada. Ou Maria estuda de maneira descuidado. É também um adjetivo. A única palavra que é um substantivo é delegado, porque delegado não é uma característica, é um substantivo. Substantivo, geralmente, ele vai dar nome. Nome a pessoa, objeto, ser no geral, animal, tudo isso. Então, substantivo, ele que nomeia as coisas. Logo, a única das alternativas que não nomeia, que realmente é um substantivo, é a letra B. Todas as demais são adjetivos, elas dão características à pessoa ou ao objeto. Dando continuidade, logo, a 5, nosso gabarito é a letra B de bola.